um ser sombrio batizado como Obscurion. Seu nome nunca ecoou nas regiões conhecidas, mas sua aparição em um episódio perdido se tornou lenda. Os relatos sobre este Pokémon eram apenas sussurros entre os aficionados pela série. Diziam que, ao vê-lo, uma sensação de mal-estar tomava conta, forçando os produtores a retirá-lo do catálogo oficial. Obscurion possuía uma presença inquietante, com olhos profundos que pareciam sugar a luz ao seu redor. Sua introdução na trama foi por meio de um episódio esquecido intitulado A Sombra Além da Pokébola. Nesse capítulo proibido, a aura de Obscurion era tão intensa que sua simples presença causava um desespero palpável aos treinadores. Ao final do episódio, o Pokémon desaparecia misteriosamente, deixando apenas um rastro de sombras e uma sensação de inquietação no coração dos espectadores. A retirada de Obscurion do catálogo foi tão abrupta quanto sua aparição, criando uma lacuna inexplicável nas memórias dos fãs. O capítulo proibido tornou-se uma relíquia digital, compartilhada entre colecionadores corajosos e curiosos que buscavam desvendar os mistérios por trás do Pokémon que tirava vidas. Nos bastidores da produção, o desenvolvimento do episódio A Sombra Além da Pokébola revelou-se um desafio inusitado e macabro. Os criadores, inicialmente empolgados com a ideia de introduzir um novo Pokémon misterioso, logo se viram imersos em um território desconhecido. Obscurion era concebido para ser o arauto do medo, um ser que desafiaria as expectativas e mergulharia os treinadores em um pesadelo Pokémon. Os designers enfrentaram dificuldades ao criar sua aparência, procurando transmitir a sensação de escuridão que pairava sobre ele. Cada traço, desde seus olhos profundos até as sombras que o envolviam, era meticulosamente projetado para evocar uma aura sinistra. A equipe de roteiristas se deparou com a complexidade de integrar Obscurion na trama. Seu enredo original era mais sombrio do que qualquer outro episódio já produzido. A história explorava a ligação entre o Pokémon e eventos inexplicáveis que assombravam uma cidade pacata. À medida que Obscurion se aproximava, criaturas comuns tornavam-se distorcidas e agressivas, gerando um clima de pavor que permeava cada cena. À medida que a produção avançava, ficou claro que o episódio ultrapassava os limites do que era considerado aceitável para o público-alvo. A violência sugerida nas interações de Obscurion com outros Pokémon e treinadores era perturbadora, levando os produtores a questionarem se haviam ido longe demais. No entanto, a atmosfera única e sombria que o episódio proporcionava atraía os mais corajosos, criando uma demanda oculta por sua exibição. O que começou como um experimento ousado tornou-se uma obsessão entre aqueles que ansiavam pela experiência proibida. Com os bastidores intricados do desenvolvimento, A Sombra Além da Pokébola estava pronto para ir ao ar, carregando consigo uma aura de mistério e inquietação. O episódio começava com a típica jornada de treinadores, mas a normalidade logo cedia lugar ao desconhecido e ao aterrador. Obscurion era introduzido de maneira sutil, sua sombra dançando nas bordas da tela antes de emergir por completo. À medida que avançava, os elementos comuns da série transformavam-se em distorções macabras. Pokémon adoráveis tornavam-se grotescos, e a música de fundo assumia uma melodia dissonante que ressoava nos ouvidos dos espectadores. Cada encontro com o Obscurion era carregado de tensão, enquanto o Pokémon
anunciava eventos sobrenaturais. Treinadores entravam em estado de pânico e a cidade, outrora pacífica, tornava-se um cenário de pesadelo. A escuridão pairava sobre a tela, infiltrando-se nas mentes dos espectadores. À medida que o episódio se desenrolava, a verdade sobre Obscurion começava a se revelar. Sua ligação com forças obscuras era explicada de forma sombria, e a história explorava temas que desafiavam as convenções da série. Cada cena era cuidadosamente construída para provocar desconforto e medo. Ao atingir seu clímax, a sombra além da Pokébola mergulhava os treinadores em um abismo de desespero. O desaparecimento abrupto de Obscurion, deixando apenas um eco sinistro, marcava o fim do episódio. Mas as consequências aterrorizantes da criação deste capítulo proibido estavam apenas começando. Após a exibição de A Sombra Além da Pokébola, uma sensação de mal-estar pairava sobre os corredores da produção. Os criadores, inicialmente animados pela ousadia do episódio, começaram a enfrentar uma série de consequências aterrorizantes. Os relatos de pesadelos entre a equipe eram quase universais. Membros da produção, que haviam passado noites imersos na criação de Obscurion, viam sombras dançantes em seus sonhos e acordavam com o coração acelerado. Alguns afirmavam ter ouvido sussurros indistintos, enquanto outros alegavam ter visto breves vislumbres do Pokémon sombrio em momentos de escuridão. Os dubladores envolvidos no episódio também não escaparam dos efeitos perturbadores. Suas vozes, carregadas de tensão e medo, ressoavam em suas mentes mesmo fora do estúdio. Alguns relatos sugeriam que, ao fechar os olhos, os dubladores podiam sentir a presença de Obscurion ao seu redor. Os fãs mais corajosos, que assistiram ao episódio proibido, compartilhavam histórias de experiências paranormais. Descreviam visões fugazes de Obscurion em sombras, e muitos afirmavam que o mal-estar experimentado durante o episódio persistia muito tempo depois da visualização. À medida que as histórias se espalhavam, a demanda por informações sobre Obscurion crescia. A equipe de produção, agora atormentada pelos efeitos colaterais de seu próprio trabalho, recuou. O episódio perdido foi enterrado ainda mais fundo, suas cópias destruídas, e Obscurion se tornou um nome proibido nos corredores da Pokémon Company. O mistério em torno de A Sombra Além da Pokébola e Obscurion permanece vivo, alimentado pelas histórias de quem ousou explorar os territórios proibidos. O que começou como uma tentativa de adicionar um toque sombrio ao universo Pokémon resultou em uma jornada assombrada e consequente